E aí, mitos e mitas desse canal. E começa com a Yamada dando troco para o nosso protagonista. Ele sempre vai ali para dar uma relaxada depois do trabalho. E ele tá comprando muitas coisas nesses dias. Ele tá se achando um idiota. E se pergunta se deve dar algo para a Yamada. Mas ele dá uma desanimada porque ele é só um velho. E vai acabar pegando mal, né? Ele tá meio puto com o chefe dele porque ele fez ele ficar escutando uma reunião chata, sem sentido. E pra ele ficar mais melhor, né, ele vai lá naquela quitandinha que ele sempre vai. Aqui seu troco, meu filho. Muito obrigada. Valeu. E parece que a Yamada tinha tirado o dia de folga, ou então acabou o turno dela. Ele não deu sorte. E ele vai precisar de uma boa dose de nicotina, pois pra dar uma compensada. Mas meio que é proibido tragar ali. Tá, acho que aqui não é um bom lugar pra fazer essas coisas. Você pode tragar aqui. Será que esse é o ilusório da morte? Essa é a parte de trás da loja da Yamada. Ele se perguntou se ela não vai ser repreendida e ficar chamando as pessoas pro fundo desse jeito. Ele disse pra ela não ficar se impostando muito com isso, então... Mas ela disse que tá tranquila. Ele não conhece ela, mas ele vê que ela tem uma aparência muito afiada. E ele acha que ela não trabalha ali. Senhorita, você trabalha aqui nessa loja? Ela faz essa posição aí que ele até se assusta. Ela pensou que ele ia acender o trago pra ela. Mas ele disse que ela faria ter pedido pra ele, né? E ela disse que tá só um pouco brincalhona. Gostei dessa personagem. E ela percebeu que ele sempre faz filho no segundo balcão. Não, isso é só uma coincidência. Ué, mas você sempre vai lá pra fila, nas outras tá tudo limpinho lá e você não vai. Ela se pergunta se a Yamada-san é a favorita dele ou algo assim. Se você sabe, então por que fica me provocando, pirralha? Ela entendeu e disse que eles fez uma boa escolha. Ela é fofa, tem os melãozões e não tem namorado e parece que é de boa com a vida. Ele sabe que é meio estranho lá toda vez no balcão dela, mas ele só se acha um velho esquisito. Mas ele se acalma ao ver o trabalho dela, ele não tem nenhuma segundas extensões, pois é a única coisa que faz ele feliz hoje em dia. Ele pede desculpa lá, pois ele não queria explodir com ela, sabe? Mas ela tá aliviada, pois ela só queria saber se ele não era um cliente assustador que tava querendo só dar em cima dela. Pois o Zé Ruelas não para de ficar querendo dar em cima dela, mas ela acha ele diferente dos outros. Ela disse pro Sasaki-san fazer um bom uso da motivação que ela dá pra ele. E ele achou ela uma pialha rude por ter zombado dele, pois ele é tipo quase da idade de um pai pra ela, né? Senhor! Deu tudo isso aqui tá certo? Mas a Yamada chama ele pelo nome e ela se pergunta como é que ela sabe o nome dele e ela diz que tá a imprensa no crachá dele. E também a Tayama contou um pouco sobre ele e também isso deixou ela bem feliz, pois ela sabe que ele é um fã dela. Você derrubou. Ela agradece pela compra dele lá. E ele tá meio puto com a Tayama. E a Yamada ficou com a cara assim, interessante. E ele tá ali pra dar uns tragos com a Tayama quando ele quiser lá naquele cantinho lá. E a reunião dele acabou demorando mais do que devia de novo. Parece que ele tem que ficar com raiva do trabalho dele, né? E ele acha que as reuniões infinitas tá afetando as outras pessoas também. E com ele é claro que não é diferente. Mas ele tem uma curandeira, isso mesmo, a Yamada, a do mercadinho lá. Mas só que ela não tava lá. Mas pra você, Sasaki, confiando nos outros para aliviar seu estresse, talvez eu deveria arrumar um hobby ou algo do tipo. Fazer o jogo de novo. É sério, eu adoro essa personagem. Ela chama ele pra dar um estrago lá, por não ter ninguém lá. Obrigado, meus cachorros queridos. Vocês gostam de me atrapalhar eu gravar áudio. Sabe que eu ficaria muito feliz agora se você se inscrevesse e deixasse seu gostei. Ele chega lá dizendo que tem um problema com a Tayama. Ele se pergunta lá pra ela porque ela falou que era fã da Yamada, por ter sido embaraçoso e ao balcão dela agora. Mas ela disse que pelo menos não é tão embaraçoso pra ele deixar de ir lá, né? Só me lembrou disso. Faça absoluta, além da consciência. Foi mal, eu tinha que fazer isso. E ele dá uma coisa lá pra ela. E aquilo ele tava dando pra ela só por conta que ela deixou ele dar uns tragos lá onde ela tava lá sentada lá. E ele disse que realmente gosta daquelas coisas ali. Incrível, senhor. Realmente você sabe como tratar as idosas, né? Parece que eu tô ficando velho, né? Eu gostava dessas coisas, sabe? E ela agradece ele lá e ela disse que não é pra ele ficar parado pra ele vir tragar. Então ele se pergunta se ela tá bem com o doce desse velho, né? E ele vê que no final que realmente ela vai gostar. E provavelmente ela deve estar com fome, né? Depois de terminar seu turno do trabalho à tarde. E ele disse pra ela não comer muito, senão ela não vai conseguir dormir. E ele acabou deixando o estrago dele no trabalho. Mas ela disse que dá alguns pra ele. Aqui, ó. Tá aí a maçã. E se ela não consegue comer, porque que ela tá com um trago na boca, né, meus amigos? E ela vê que ele é um belo observador. E ele se pergunta se ela acha divertido brincar com um velhote como ele. E ela realmente acha que sim. Mas ela não pode evitar, é o jeito que ela lida com as pessoas. E como ele sempre quer procurar a Yamada, né? Lá vai ela de novo se intrometer com o único conforto que ele tem. Ela diz que não sabe muito bem, porque eles dois usam a pessoa pra aliviar seus problemas, né? Mas ela diz pra ele não ficar chateado, pra ele voltar outra hora. E ele só diz que tá bom lá pra ela. E a Yamada lá vê que ele sempre come aquilo, deve ser delicioso. E ele se pergunta pra ela se ela também gosta. Ela disse que alguém deu pra ela recentemente e ela não consegue parar de comer. Ele já imagina quem que deu, né, meus amigos? Sem chance, a Tayama-san e a Amada-san são amigas próximas? Aqui.
Você tá bem, minha filha? Não, eu tô bem. Parece que aquele velho idiota está pensando em mim. Mina falsa do caramba, velho. Que mangazinho bom. Obrigado pela recomendação, Antônio. Só falta o Yugi-san chegar nos comentários aí e mandando uma recomendação de mangá pra mim também, ou manhwa. Aí eu vou ver que tem que dar uma olhadinha, né? Aqui, Sasaki, nossos inscritos estão chamando, rapaz. E se pergunta por que ele tá demorando tanto pra falar com eles de volta. Ele disse que eles pararam de responder e ele achou que seus necessidades tinham sido atendidos. Ih, rapaz, ele tá sendo comido de novo. Lá eles, que papo é esse? E o chefe dele acha que ele deve congeçar a atitude dele. E aí, Sasaki, você tá bem, mano? Sim, pô, tô bem. Ele disse que tá tudo bem, que já que tem o sorriso da Yamada esperando por ele. E o chefe dele da lá tá falando pra ele colocar sua força em uso. Chefe chato do caramba, mano. E amanhã ele vai ter que ligar pra todo mundo pedindo desculpa. E ele acha que vai estar morto por um tempo. Também com um chefe desse daí, meu amigo. E ela dá o troco lá pra ele. E ele não tá muito bem não dessa vez, meus amigos. Ele se pergunta lá se ela conseguiu muitos pontos. E ela diz que sim. Ele pode resgatá-los pra ganhar 50% de desconto. E chegou a hora da Yamada-san trocar de turno. E ela percebeu que a habilidade dela não animou ele tanto hoje. Talvez eu deva ir dar uma tragada. Ele foi lá tá a Yama-san, mas parece que ela não tá. Ela chega lá pelas costas dele dizendo que a mulher conveniente dele estava ali. Yama-san, ela disse que é muito bom ver ele. Ele se pergunta se ela saiu do trabalho agora. Ela diz que sim. Ela disse que é pra ele chegar de cumprimentos e dar umas tragadas. Às vezes eu entro muito no personagem, velho. Deixa um suspiro bem grande que você deixou escapar. E ele disse que na verdade ele só está um pouco sobrecarregado. Pois o chefe dele fez ele trabalhar umas horas extras aí. E ele acha que deve ser um chato, né, falar isso pra uma jovem como ela. E ela disse que a Yamada-san meio que tá meio incomodada. E ele acha que foi rude com ela. Mas ela só disse lá pra ela que ele não parecia muito bem e tal. Pois ela tá meio preocupada com ele. E ele vê que a Yamada é realmente amável. E ele também agradece a Tayama-san. Mas ela só tá transmitindo o que ela falou. Ele sabe muito bem disso, mas ela sempre sai do caminho do lado dela pra poder contar essas coisas pra ele. E ele também percebeu que o cabelo dela não tá preso como sempre, então ela tava com pressa pra ir até ele. E ela dá um soprão na cara dele. Ô Tayama-san, não faz isso aí não, mulher. Ih, só faltou um beijo aí, hein? Ela disse que o cabelo dela tá assim porque ela tem preguiça de arrumar. Sei. E ela não vai dar mais detalhes picantes, pois ele tá muito atrevido hoje. Ué, atrevido? Ele se pergunta pra ela quando é que ele foi atrevido. E ela não sabe que um idiota como ele ia ser tão atrevido. Eu não sou idiota. Então dizendo que o Sasaki-san ficou zangado hoje, pois ele havia feito uma funcionária nova chorar. E ele não fez nada demais, velho. Ele só disse que ela fez alguns erros e que eles iam se esforçar na próxima. Só que o pessoal que trabalha com ele entendeu errado. E ele disse que isso não teria acontecido com aquele sorriso da Yamada-san. E ele disse que tem que aprender com ela. Beleza, vamos lá ver e aprender. Que bom ver você. Ela disse que se ele estiver procurando pela Yamada-san, ela já foi. E ele sabe, pois ela não estava quando ele fez as compras dele. Eita, Yama-san. Que foi? Ele se pergunta pra ela se ele parece assustador pra ela. E ela se pergunta por que ele tá fazendo essa pergunta engraçada. É porque ele disse que hoje fez uma funcionária do trabalho dele chorar. Ora, Sasaki-san, você é do tipo que fica bravo com facilidade? Não, você entendeu errado. Ele disse que ela cometeu um pequeno erro, mas não foi nada de importante, ele só queria animar ela. E ele se sentiria péssimo se fizesse ela odiar o trabalho dela. Mas isso realmente não importa, já que ele tá numa empresa de merda, né? E mais cedo ou mais tarde a pessoa pode até desistir. Qual é, Tamaya-san? Mas fora isso, ela é só uma nova contratada. E se ele for o caso, ela vai descobrir um dia que o Sasaki-san é uma pessoa boa. E é se ela não desistir antes disso, né, mano? Ele quer tentar o possível pra sorrir como a Yamada-san. E ela fala que aí tem que treinar o sorriso várias vezes. Então Tamaya-san, você pode? Ela responde que pode sim. E ele agradece a ela. E ela dá uma explicação de como ele tem que fazer. É desse jeito. E daí, rapaziada? Ou é só eu, ou ela tá parecendo com a Yamada? E parece que nosso prota percebeu isso também. Mas ele realmente sentiu muito pra ela lá, né? E como ele pode dizer, né? Foi um choque em tanto. E ela acha que aquela expressão fofa também combina com ele. Foi mal, esse meu áudio tive uma porcaria às vezes aí, é porque, olha, o estadinho do meu fone aqui tá. Do bicho tá brabo ainda. Pegando só um lado ainda, mas tá bravo. Ela faz ele abrir um sorrisão no rosto. E ela fazendo aquilo na prática, ele vai entender mais rápido. E ele tenta ficar pedindo desculpa lá pra ela. Ela diz lá que tá tudo bem, que já acabou a prática do sorriso. E ela diz que é bom ele lembrar disso. E a Yamada-san dá mais uma vez o troco lá pra ele. E ele agradece como sempre. E ela tá se perguntando naquela hora, e eu tipo... que falou que aquela expressão fofa ficava bem nele. Ela disse pra ele não rir daquele jeito. Só por uma coisinha, só de ver ela sorrir. Aí eu fiquei tipo, caraca, as duas são a mesma pessoa. Eu tô achando, né? Eu tô achando isso, né? Que as duas são a mesma pessoa. Porque não pode. Se eu tiver errado, foi mal, tá? E o tempo parece que está bom para ele. Tá tão agradável. Mesmo assim, depois de eu ter sido repreendido por um cliente. Ele meio que tem que voltar ao trabalho depois. Então ele vai ter que ir na mesma loja de sempre lá. Sabe, né? Pra dar uma relaxada.
Aí parece que ele avistou alguém. Provavelmente a Tayama-san está no turno da noite. E provavelmente ela não está mais ali. Tayama-san, e ele bate de frente com a Yamada. E o cara fica todo envergonhado. E Yamada-san? E eles perguntam o que ela tá fazendo ali. Se perguntam se ela trabalha de dia também. E ela diz pro Sasaki-san se acalmar. Meio que ela costuma trabalhar à noite, mas aí ela começou também a partir do meio-dia. Depois arrumou uma vaguinha, né? E ele lá tentando se acalmar. E quanto ao motivo dela estar ali é porque tem uma máquina de venda automática. E ele entende. E ela vê que ele saiu cedo hoje. Mas ele disse que não saiu não, que já está voltando para o escritório. E ele sente muito lá por ela porque ele só está ali por conta que vai se aproveitar um pouquinho da gentileza da Tayama-san. E não é culpa da Yamada, então ela dá uma risadinha. Mas ela disse que tá tudo bem, que ela já sabe. E a Tayama-san disse para ela. E ele se pergunta se as duas são amigas. Se as duas são a mesma pessoa, pô. Ela até disse que ele é um idiota. O que você disse aí, Yamada-san? Sim, nós somos muitas amigas. Ah, entendi. Ele tem certeza que as duas têm muito em comum, pois as duas observam as pessoas muito bem, apesar de tudo. E ele não vai tragar hoje, pois ele se sentiria mal se o cheiro fosse para Yamada-san. E ele pede desculpa por estar atrapalhando o intervalo dela. E ela vê que tem uma pétala na cabeça dele. E ela toca com a mão dela pra tirar. E ela fala que aquela pétala ficou presa nele o tempo todo. O quê? O tempo todo? Na cabeça de um adulto? O tempo todo? Era bonita, mas ela decidiu ficar calada o tempo todo. Ela até se desculpa. Ele diz que tá tudo bem e agradece a ela. E ela acha a estupidez do Sasaki-chan muito estranha. E o turno da Yamada-san havia acabado. E ela se pergunta se o Sasaki vem hoje. E o gerente que meio que tá querendo ter uma conversinha com a Yamada. E o Sasaki na primavera está comprando tragos de novo. E ele vai dar umas tragadas lá e depois voltar pra casa. E ele vai lá e tá a Tayama-san. E ela parecia meio irritada. E rapaz, ela tá muito mal-humorada. E ela olha lá pra ele meio puta. Mas se não é o Sasaki-san? Olá, Tayama-san, tem algo? Você falou hoje? Sim, é até raro isso. Ela disse que como esperado de uma empresa negra, né, meus amigos? E é bom ter um dia de folga. Ela se pergunta se ele não vai tragar hoje. Mas ele diz que tá muito frio e vai pegar algo para beber. E se pergunta se ela não vai querer também. É bom beber uma bebidinha quente de vez em quando, né, meus amigos? E ela fica lá olhando para ele. E recentemente ela recebeu uma reclamação. Para alguém cujo tem que atender com um sorriso, né? E ela acha que tá se desapontando. Mas quando vem as críticas, ela se acha uma idiota. E ele acha que ela tá se sentindo só. E no momento que você vê o outro lado da pessoa, você pensava que era incrível. E aí você perde a confiança neles. Mesmo que ainda seja a mesma pessoa, né? Aqui. Mas ele pede desculpa lá por não é dar conta dele. E ele nem sabe onde é que ela trabalha, né? E ela vai lá pertinho dele e pede desculpa pois ela só está vestindo algo leve e não conseguiu parar. E ela vai prestar aquilo para ele. E ele agora está se sentindo bem quentinho. E agradece a Tayama-san. E ela pega no casaco dele e diz que essa é a fala dela. E ela pede desculpa Sasaki-san, pois ela não bebe café. E ela não pensou que ele poderia fazer uma cara como aquela. Ela meio que não pode, então ela só bebe suco. O Sasaki tava comprando algumas coisas lá, e a Yamada viu lá que ele tava comprando um aromatizador. E ele tava tentando dizer algo, mas ele parecia meio desanimado. E ela acabou dizendo pra ela que esqueceu o que ele ia dizer. Ele não queria dizer algo que ia atrapalhar o trabalho dela, né, nesse momento. E sai todo desapontado lá. E ela não entendeu porra nenhuma. Alguém disse que você estava cheirando a trago? É, moça, você é uma psíquica, mulher. Ela diz que todo mundo é um psíquico, então, nos olhos dele. Mas ela diz que só viu ele comprando um Ô, mano, eu sempre erro o nome desse bagulho. Aromatizador. Ah, você entende. Meio que o supervisor dele tava dizendo que ele tava fedendo e disse que era pra ele fazer algo a respeito. É só deixar o cara ir tomar banho, né, mano? O cara trabalha sempre condenado. E ela acertou na mosca. E essa é a vida de um tragante, né, meus amigos? Ela disse que ele não cheiraria mal se ele escovasse os dentes antes de tragar. Em seguida, ela disse pelo Bover faz a roupa dele. E mas mesmo assim ainda vamos reclamar às vezes. E o cara fica admirado com o que ela tava falando. Ele diz que ela é incrível, pois ela sabe tanto sobre essas coisas. Mas na verdade ela não foi ensinada pelos veteranos dela. Mas a única que está ensinando ele agora é ela. E ela diz pra ele esticar a mão dele lá. E ela dá um adorizador pra ele. Ele se pergunta se tá tudo bem, pois parece caro. Mas ela diz que ainda tem alguns, então tá tudo bem. Ele diz que parece estiloso e agradece ela. E se pergunta qual é o cheiro. E ele se pergunta por que ele não descobre então. Isso aqui, vai. Nem a pau que eu vou. Ela pensou que ele ia com coerência e ia cheirar. Olha, mulher, tu tá pensando que eu sou um cachorro, algo assim. E ela dá lá o troco pra ele, como sempre. E ele agradece lá. E ela tá sentindo o cheiro da Tayama-san dele hoje. E ele fica todo nervoso e ela tá sorrindo lá. Ele pegou aquilo ontem e não sabia muito e pensou que tava usando muito. Chegaram lá e disse que ela pode fazer uma pausa agora.
Ela só tava provocando ele, mas ela nunca tinha ficado tão envergonhada. E aquilo que a Taya-san recomendou tá dando muito certo. E ele espera que ela goste do presente que ele trouxe pra agradecer ela. Ele chega lá dando boa noite pra Taya-san, mas ela não tá. Ela se pergunta quem é ele. E ele diz que se chama Sasaki e é um prazer conhecer ela. Alô, senhor, por favor, ligue para a polícia. Mas ele diz pra ela esperar um minuto, pois ele é conhecido da Tayama-san. E diz lá que só tava procurando a área de tragagens. E ela ali fica se perguntando quem é Tayama. Aí ela se lembra que esse velhote, que ele fica sempre lá no balcão da Tayama-san. E ela diz, ué, não seria Yamada-san não, meu amigo. E se pergunta por que ela tá dizendo Yamada-san. Sabe, a Tayama-san é uma garota legal, que usa um casaco e tal. E ela vê que ele foi enganado direitinho por ela. Ela se pergunta se ele vem ali só pra tragar com ela e tal. Mas dessa vez ele só vem entregar algo para ela. Ela se pergunta se é um tributo ou algo do tipo. Não, minha filha, é um presente. Ele se pergunta se ela pode entregar isso para a Tayama. Ele disse que ela vai saber, né, quem foi que entregou e sente muito por ter atrapalhado o seu intervalo. E ela vê que ele parece com o cachorro dos pais dela. E a Tayama chega lá. E ela disse que tem que repreender ela lá, pois ela tem tragado com o cliente ali atrás. E ela tenta dizer que não tem não. Ah, tem sim. E ela disse que é inútil, pois já ouviu do próprio Sasaki. E ela se perguntou se ele veio ali, e ela disse que ele acabou de sair. E ela fala que aquilo ali é pra Tayama-san. Ele disse que era um presente ou algo do tipo. E ela disse que provavelmente só aquele velhote que ia cair nisso. E ela deveria saber como parar de ficar brincando, né? Ela se pergunta se a Yamada está ouvindo ela. Mas ela disse a ele que estava tudo bem. E ela vê que ela está sorrindo e entendeu. E parece que ela vai se divertir agora, né? Com esses dois. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Mitos e mitas. Fui.